Por que você não espera no carro, Margarida, até que as fotos de família terminem? Foi isso que a minha nora me disse. Estávamos sob um arco de flores brancas e rosas. A música do casamento da minha neta ainda ecoava pelo ar. Ela falou baixinho. Esse era o jeito da Teresa. Nunca alto o suficiente para que todos ouvissem. Nunca áspero o suficiente para que alguém a acusasse de ser cruel. Apenas uma mão suave perto do meu cotovelo, um sorriso ensaiado. E palavras polidas o bastante para se passarem por gentileza. Vamos fazer as fotos da família imediata primeiro, ela acrescentou. Você entende. Eu fiquei ali parada, no meu vestido azul marinho. O mesmo que eu havia passado 2 vezes naquela manhã, porque as minhas mãos já não são tão firmes quanto costumavam ser. No meu ombro esquerdo estava o broche de pérolas do Paulo. Meu marido tinha me dado aquele broche muitos anos atrás, e eu só o usava em dias que realmente importavam. Aquele dia importava. Minha neta, Lívia, tinha acabado de se casar com um bom rapaz debaixo daquele arco. Eu a vi caminhar até o altar com lágrimas nos olhos e uma pequena esperança no coração. Eu queria uma fotografia com ela. Apenas uma. Algo que eu pudesse colocar ao lado da foto do Paulo na mesinha do corredor. Olhei além da Teresa, para o meu filho Bruno. Ele tinha ouvido. Eu sei que ouviu, porque os olhos dele encontraram os meus por meio segundo. Depois, ele abaixou a cabeça e ajeitou a gravata. Como se o nó tivesse de repente se tornado a coisa mais importante do mundo. Aquele pequeno silêncio causou mais estrago do que as palavras da Teresa. O fotógrafo estava ali perto, ajustando a câmera. Lívia estava rindo com as madrinhas, sem perceber o que tinha acabado de acontecer. Os convidados caminhavam em direção ao salão de festas. Tudo ao meu redor parecia lindo, caro e cuidadosamente arranjado. Eu quase fui embora. Por um momento, eu realmente quase fui. Virei as costas na direção do estacionamento, porque velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mães aprendem a engolir as coisas. Avós aprendem a manter a paz. Viúvas aprendem a carregar a dor em silêncio. Especialmente quando o dia pertence a alguém mais jovem. Mas então, meus dedos tocaram o broche do Paulo. Senti a pérola fria sob o meu polegar. E me lembrei do motivo pelo qual eu havia pago por aquele fotógrafo. Não pela imagem perfeita da Teresa. Não pela conveniência do Bruno. Pela família. Pela memória. Pela foto que o Paulo não viveu para ver. Então eu parei de andar. Virei para trás. Não rapidamente. Não com raiva. Mas com firmeza. Olhei para o fotógrafo e mantive a voz baixa. Antes de eu ir embora, eu disse: você se importaria de verificar qual nome está no seu contrato? O sorriso da Teresa mudou. O fotógrafo olhou para o seu tablet. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. Aqueles poucos segundos pareceram mais longos do que toda a cerimônia. Teresa manteve a mão perto do meu braço, mas já não estava me tocando. O sorriso continuou no rosto dela, embora estivesse tenso nos cantos. Bruno continuava sem olhar diretamente para mim. Ele olhava para a grama, depois para a Lívia, depois para o fotógrafo, como se algum deles pudesse resgatar. De ter que ser um filho, eu não levantei a voz. Não perguntei a Teresa como ela tinha coragem de dizer algo assim. Não perguntei ao Bruno por que ele permitia. Existem momentos em que a raiva quer subir direto pela sua garganta. Mas a idade te ensina algo, se você permitir. Nem toda dor merece um espetáculo público. Algumas dores merecem uma testemunha. O fotógrafo limpou a garganta. Sim, senhora, ele disse com cuidado. Margarida Silveira consta como a cliente do pacote legado de família. A seleção final das fotos da família passa pela aprovação dela. Teresa deu uma risadinha. Foi rápida demais. Ah, isso é só papelada, ela disse. É tudo dinheiro da família. Eu olhei para ela então. Não com dureza, não com crueldade. Apenas o tempo suficiente para que ela entendesse que eu tinha ouvido cada palavra. Não, Teresa, eu disse baixinho. Era o dinheiro do Paulo e o meu. O ar mudou. Sem barulho. Ninguém ofegou de espanto. Ninguém deixou cair um copo. O casamento não parou, mas a pequena roda de pessoas ao nosso redor ficou imóvel. Daquele jeito que as pessoas ficam quando a verdade entra em um lugar onde fingir era muito mais confortável.
Lívia se virou das madrinhas e chamou: Vó, você vem? Aquilo quase me quebrou, porque ela suou como uma garotinha de novo, esperando por mim na calçada da escola, com a mochila escorregando de um dos ombros. Eu sorri para ela. Sim, minha querida, eu disse. Apenas uma foto. Então me voltei para o fotógrafo. Antes que qualquer outra foto de família seja tirada, eu gostaria de uma com a minha neta. Ele concordou com a cabeça. Teresa não disse nada. Mas não foi naquele momento que eu mudei de ideia. Isso tinha acontecido mais cedo, quando vi meu nome faltando em algo que eu tinha pagado. Meu nome é Margarida Silveira. Eu tinha 72 anos naquele verão. Aposentada da secretaria de uma escola pública estadual no interior de São Paulo, por 38 anos, eu atendi telefones e encontrei lancheiras perdidas. Liguei para mães quando as crianças tinham febre e cuidei da papelada que ninguém mais queria tocar. Autorizações de passeio, bilhetes, contatos de emergência. Eu sabia quais crianças precisavam de mais paciência e quais mães estavam a uma ligação ruim de desabar no choro no estacionamento. Eu nunca fui rica. Paulo e eu vivíamos com cuidado. Ele tinha uma pequena oficina de conserto de eletrodomésticos. Tinha um sino em cima da porta e graxa debaixo das unhas na maioria das noites. Eu trabalhava na escola. Pagávamos as contas em dia, dirigíamos nossos carros até começarem a bater motor e guardávamos um pouco de cada salário, porque o Paulo acreditava que as emergências davam menos medo quando você estava preparado para elas. Ele também acreditava que a família devia estar presente, não apenas quando era fácil, não apenas quando havia algo bonito para postar na internet ou algo caro para comemorar. Paulo aparecia com uma caixa de ferramentas, uma assadeira de empadão ou uma cadeira de praia debaixo do braço. Se alguém precisava de ajuda, ele não fazia a pessoa implorar. Bruno era o nosso único filho. Eu amava aquele menino com o tipo de amor que faz uma mulher esquecer o quanto está cansada. Fiz as lancheiras dele, sentei nas arquibancadas no vento frio assistindo aos jogos. Ajudei com os formulários da faculdade e rezei por ele mais noites do que ele jamais soube. Então a Lívia chegou e eu descobri que havia um segundo tipo de amor esperando por mim. Eu a buscava na escola quando a Teresa voltou a trabalhar. Eu guardava fatias de maçã em potinhos de plástico, porque ela gostava mais sem a casca. Paguei as aulas de balé em uma primavera quando o dinheiro apertou. Sentei na terceira fileira em todas as apresentações, batendo palmas até as mãos arderem. Eu nunca fiz uma lista querendo ser paga de volta. Fiz essas coisas porque era isso que família significava para mim. Paulo costumava dizer que fotos de família eram a prova de que o amor esteve em algum lugar por um tempo. Ele dizia isso toda vez que eu reclamava dele nos fazer juntar na frente da árvore de Natal. Ou na varanda, antes do almoço de Páscoa. Vem, Margarida, ele dizia. Um dia vamos ficar felizes por termos parado tempo suficiente para lembrar. Depois que ele morreu, 6 anos antes do casamento da Lívia, eu ainda limpava o pó daquelas fotos. Mas, pouco a pouco, as pessoas dentro delas começaram a me tratar como se eu pertencesse apenas ao fundo da imagem. No começo, eu dizia a mim mesma que era imaginação minha. Depois que o Paulo se foi, as pessoas me trataram com cuidado por um tempo. Trouxeram comida, sentaram comigo na sala, perguntaram se eu estava dormindo. Mas o luto tem uma maneira de deixar as outras pessoas desconfortáveis depois de alguns meses. Eventualmente, as visitas ficaram mais curtas. As ligações se tornaram mais práticas. Mãe, você pode pegar a Lívia hoje? Mãe, você tem um dinheiro extra para o supermercado até sexta? Mãe, a conta de luz veio mais alta do que esperávamos. Eu dizia sim, porque dizer sim parecia manter a conexão. Parecia que eu estava mantendo o meu lugar na família depois que o Paulo se foi. Então os favores ficaram maiores. Teve o mês em que as horas do Bruno foram cortadas e eu ajudei com a prestação da casa. Teve a conta do dentista, que a Teresa disse que não podia esperar. Houve taxas do balé da Lívia, um concerto no carro, uma geladeira nova e mais de um empréstimo temporário que nunca encontrou o caminho de volta para mim. Teresa sempre era muito educada sobre isso. Era o que tornava difícil de apontar o dedo. Ela nunca arrancava as coisas de mim.
Nunca exigia de um jeito que eu pudesse criticar. Ela suspirava suavemente e dizia: Dona Margarida, eu odeio até pedir isso. E então explicava por que era realmente para Lívia, ou para casa, ou para tirar o estresse das costas do Bruno. E eu passava o cartão ou fazia a transferência. Mas quando havia um jantar onde nada era exigido de mim, o convite chegava tarde. Isso quando chegava. Na ceia de Natal, me pediram para levar 2 sobremesas e cadeiras de plástico extras. E depois me sentaram perto do corredor, porque a Teresa disse que a mesa de jantar já estava equilibrada. No aniversário da Lívia, eu paguei pelo bolo e assisti a Teresa agradecer às amigas por ajudarem a tornar o dia especial. Bruno via essas coisas. Eu sei que via. Uma vez, depois que a Teresa me corrigiu na frente das visitas por colocar as colheres de servir nas travessas erradas, eu o encontrei na garagem e disse: aquilo me deixou envergonhada. Ele esfregou a testa e disse: Mãe, você sabe como a Teresa é. Apenas não leve para o lado pessoal. Mas como uma mãe não leva para o lado pessoal quando o próprio filho pede que ela encolha para que a casa dele permaneça em paz? Eu não sabia na época que cada pequeno silêncio estava ensinando a eles o quanto eu aceitaria. Então a Lívia ficou noiva e o velho envelope do Paulo voltou para as minhas mãos. Eu o encontrei na última gaveta da cômoda velha dele, aquela que ainda emperrava um pouco do lado esquerdo. Lívia tinha ligado naquela tarde, sem fôlego e rindo, para me contar que estava noiva. Lembro-me de sentar na mesa da cozinha com o telefone pressionado contra o ouvido, sorrindo tanto que as bochechas doíam. Depois que desligamos, fiquei ali por um longo tempo, olhando para a cadeira vazia na minha frente. Paulo deveria ter ouvido aquela notícia. Foi esse pensamento que me fez levantar e abrir a gaveta dele. Eu não sei exatamente o que estava procurando. Talvez um lenço. Talvez o relógio antigo dele. Talvez apenas algo que ainda tivesse o cheiro dele. Debaixo de uma pilha de camisetas dobradas que eu nunca consegui doar, encontrei um pequeno envelope creme. A caligrafia dele estava na frente. A foto de casamento da nossa menina. Sentei ali mesmo na beirada da cama. Dentro, não havia muito dinheiro. Umas poucas notas de 50 e 100 reais e um bilhete dobrado uma vez. Paulo havia escrito: para o dia em que a nossa menina vestir branco, garanta que a gente tenha uma foto com todos nós. Eu pressionei aquele bilhete contra o meu peito. Paulo amava fotografias mais do que eu. Ele era sempre aquele que dizia: vem Margarida, só mais uma. Ele queria a prova de que o amor havia se reunido em um só lugar, mesmo que por apenas 1 minuto. E quando a Lívia era pequena, ele costumava dizer: um dia eu quero 3 gerações em um porta-retrato. Você, eu, o Bruno e a nossa menina. Ele nunca teve aquele dia. Então eu adicionei dinheiro àquele envelope. Não tudo de uma vez. Um pouco das minhas economias. Um pouco do dinheiro que eu tinha guardado para comprar móveis novos para a varanda. Um pouco da conta que o Paulo e eu construímos vivendo com cuidado quando as outras pessoas achavam que éramos apenas simples demais. E tomei uma decisão que pareceu certa na hora. Eu ajudaria a pagar pelas fotografias do casamento da Lívia. Não por exibição. Não por controle. Pelo Paulo. Quando liguei para o fotógrafo, perguntei sobre um álbum especial. Ele chamou de pacote legado de família. Lembro de pensar que o Paulo teria gostado desse nome. Para o casamento, tirei o broche de pérolas da mãe dele e prendi no meu vestido. Eu achava que estava carregando o Paulo comigo. Eu ainda não entendia que a Teresa já estava decidindo quais partes da nossa família valiam a pena ser mostradas. No começo, a Teresa pareceu grata. Dona Margarida, isso é tão generoso, ela disse quando falei que queria ajudar com as fotografias e parte da recepção. Sério, a senhora não precisa fazer isso. Mas eu conhecia a Teresa há tempo suficiente para ouvir a diferença entre recusar ajuda e esperar que alguém insistisse. Então eu disse que significaria muito para mim e para o Paulo. Houve uma curta pausa no telefone. Então a voz dela se animou. Bem, se a senhora tem certeza, eu posso te mandar algumas coisas. Algumas coisas se transformaram em mais do que algumas. Primeiro veio o sinal do fotógrafo. Eu paguei diretamente porque o contrato precisava de nome, endereço e assinatura. Os meus foram nos 3. Depois,
Veio o sinal do salão de festas. Depois o orçamento do buffet. Depois um e-mail sobre flores que a Teresa disse estarem um pouco acima do orçamento, mas que valiam a pena para as fotos. Ela gostava de usar essa frase. Para as fotos. Eu não fiz objeções no começo. Lívia era nossa única neta e eu queria que o dia dela fosse lindo. Dizia a mim mesma que casamentos eram estressantes. Que mães de noivas às vezes se empolgavam. Que a Teresa só estava tentando dar à filha algo especial. Mas lentamente comecei a notar o que estava faltando. Quando chegou a prova do convite, dizia: junto com suas famílias, Bruno e Teresa convidam. Meu nome não estava em lugar nenhum. O nome do Paulo não estava em lugar nenhum. Liguei para o Bruno naquela noite e perguntei com cuidado: seria estranho mencionar o seu pai de alguma forma, já que parte do dinheiro do casamento veio do que ele guardou? Bruno suspirou como se eu tivesse entregado a ele uma caixa pesada. Mãe, não deixe essa parte do dinheiro ficar constrangedora. Ele disse: a Teresa está cuidando de tudo isso. Tudo isso. 2 palavras que cobriam 1000 pequenas rejeições. Depois daquilo, a Teresa parou de me colocar em cópia nos e-mails completos de planejamento. Em vez disso, ela encaminhava notas e orçamentos com mensagens curtas. A senhora pode cuidar dessa? Isso vence na sexta-feira. O fornecedor precisa do pagamento hoje. Nenhum olá. Nenhum por favor. Às vezes, nenhum obrigada. Até depois que o comprovante era enviado. Então notei melhorias que eu não tinha aprovado. Centros de mesa extras, uma mesa de doces finos, mais horas para o fotógrafo, um pacote de impressão maior. Teresa o chamava de pequenos ajustes. Mas pequenos ajustes têm a mania de se tornarem grandes contas quando outra pessoa é quem deve pagar. Então eu fiz o que tinha feito por quase 40 anos na secretaria da escola. Eu fiz uma pasta, imprimi cada e-mail, guardei cada nota, mantive o contrato do fotógrafo, o recibo do salão, o orçamento do buffet e os bilhetes onde a Teresa pedia dinheiro sem nunca dizer que a Margarida estava ajudando a sediar aquilo. Eu não estava planejando uma briga. Só estava mantendo as coisas organizadas. O que eles não sabiam é que eu passei 40 anos mantendo registros para ganhar a vida. Quando o dia do casamento chegou, eu tinha uma pasta azul bem arrumada na minha mesa da cozinha e uma pequena dor no peito, a dor que eu continuava tentando ignorar. Naquela manhã, disse a mim mesma para deixar a dor em casa. Me vesti devagar. Usei o vestido azul marinho que o Paulo sempre dizia que deixava meus olhos mais brilhantes. Embora eu nunca acreditasse nele quando dizia isso. Prendi o broche de pérolas da mãe dele no meu ombro esquerdo e alisei o tecido ao redor 2 vezes. Depois, guardei meu velho lenço de casamento na bolsa. Aquele com uma florzinha azul bordada no canto. Cheguei cedo porque é isso que eu faço. Nunca gostei de deixar as pessoas esperando. O local estava adorável, com cadeiras brancas no gramado e flores enroladas no arco do jardim. Lívia estava linda. Quando a vi no vestido dela, esqueci todas as coisas desconfortáveis por 1 minuto. Ela ainda era minha garotinha com fatias de maçã na lancheira. Vó, ela sussurrou, me abraçando com cuidado para não amassar nada. A senhora está tão bonita? Aquela única frase me sustentou por um tempo. Então os pequenos cortes começaram. Um cerimonialista verificou o mapa de assentos e me levou a uma cadeira várias fileiras atrás do Bruno e da Teresa, afastada para o lado, perto de um vaso alto de plantas. Olhei para a primeira fileira. Vi a irmã da Teresa, 2 amigas dela, e um casal que eu mal conhecia sentados onde a família próxima geralmente senta. Eu disse a mim mesma para não fazer alarde. Então abri o programa da cerimônia. Na segunda página, impresso em letras douradas suaves, dizia: sediado com amor por Bruno e Teresa. Eu li uma vez. Depois outra vez. Meu nome não estava lá. O nome do Paulo não estava lá. Nem mesmo uma pequena menção. Nem mesmo em memória amorosa. O dinheiro que ele tinha guardado naquele envelope creme havia ajudado a colocar flores naquele arco. Comida naquelas mesas. E um fotógrafo no corredor. Mas, no papel, nós havíamos desaparecido. Uma mulher atrás de mim se inclinou para Teresa antes da cerimônia e disse:
Você e o Bruno fizeram tudo isso. Quanta generosidade! Teresa sorriu, como se estivesse esperando por aquela frase a manhã inteira. Queríamos que a Lívia tivesse o dia que ela merece. Ela respondeu. Bruno olhou para mim apenas uma vez e desviou o olhar. O programa doeu. A cadeira doeu. Mas o verdadeiro insulto veio depois da cerimônia, quando todos se reuniram perto do arco para as fotos de família. Fiquei alguns passos atrás, com a bolsa segurada nas duas mãos. Não me empurrei para a frente. Não perguntei onde ficar. Eu esperei do jeito que mulheres mais velhas costumam ser esperadas para esperar, quietas e educadas, confiando que alguém se lembraria de que estávamos ali. O fotógrafo começou a chamar os grupos. Noivos com os pais. Bruno e Teresa se aproximaram. Os novos sogros da Lívia ficaram do outro lado. Todos sorriram. A câmera disparou. Teresa ajeitou o véu da Lívia. Depois virou o rosto levemente em direção ao sol, como se tivesse treinado o momento no espelho. Depois vieram os irmãos, primos, amigos de faculdade, madrinhas, a irmã da Teresa, os pais da Teresa. Pessoas entravam e saíam do enquadramento. Enquanto eu ficava ao lado de uma cadeira branca com a mão descansando no broche do Paulo, eu dizia a mim mesma, eles vão me chamar em 1 minuto. Então ouvi a Teresa falar com um dos parentes dela atrás do fotógrafo. Nós só queremos as fotos principais limpas, ela disse. Sem muita gente. Ela não disse o meu nome, mas eu senti mesmo assim. Um momento depois, ela veio na minha direção com aquele mesmo sorriso cuidadoso. O tipo que as pessoas usam quando querem que sua crueldade pareça organização. Margarida, ela disse suavemente. Por que você não espera no carro até que as fotos de família terminem? Estamos mantendo essas para a família imediata primeiro. Por um segundo, não consegui sentir meus pés. Olhei para o Bruno. Essa é a parte que eu lembro com mais clareza. Não as flores, não a música, nem mesmo as palavras da Teresa. Lembro do meu filho de pé ali, no seu terno cinza, perto o suficiente para ouvir cada sílaba, e não fazendo nada. Os olhos dele encontraram os meus, depois caíram. Ele ajeitou a gravata. Aquela foi a resposta dele. Algo dentro de mim ficou muito quieto. Não frio, não com raiva daquele jeito barulhento. Apenas quieto. O jeito que uma casa fica depois que uma porta é fechada pela última vez. Fiz que sim com a cabeça uma vez e me virei para o estacionamento. Eu quase tinha chegado ao meu carro quando me vi no vidro da janela. Uma mulher velha num vestido azul marinho, segurando a bolsa com muita força, usando um broche de pérolas de um homem que a amou muito melhor do que aquilo. E ouvi a voz do Paulo na minha memória. Apenas uma foto, Margarida, para eles lembrarem que estivemos lá. Foi aí que eu parei de esperar para ser escolhida. Virei as costas e caminhei de volta para o fotógrafo. Meus passos eram lentos, mas eram firmes. Teresa me viu chegando primeiro. A boca dela ficou tensa. Bruno olhou para mim do jeito que costumava olhar quando era menino. E sabia que tinha quebrado alguma coisa, mas torcia para que eu não tivesse notado. Não falei com nenhum dos dois. Fui direto ao fotógrafo. Um rapaz com olhos gentis e uma alça de câmera preta atravessada na camisa. Ele parecia incerto. Coitado. Casamento já tem tensão suficiente sem uma avó caminhando de volta do estacionamento. Com licença, eu disse. Você poderia, por favor, verificar o nome no contrato de fotografia? Teresa deu uma risadinha atrás de mim. Dona Margarida, isso realmente não é necessário. Mantive meus olhos no fotógrafo. Ele tocou no tablet algumas vezes. Depois olhou para mim com mais atenção. Sim, senhora, ele disse. O contrato está em nome de Margarida Silveira. A senhora consta como a cliente do álbum Legado de Família e das seleções finais da família. A brisa passou pelas flores do arco. E pela primeira vez o dia todo, a Teresa não tinha nada pronto para dizer. Então ela tentou. Bem, ela disse levemente. É tudo dinheiro da família, de qualquer forma. Eu me virei para ela então. Não, Teresa, eu disse. Era o dinheiro do Paulo e o meu. Eu não disse em voz alta. Não precisei. A verdade, não precisa gritar quando tem papelada apoiando. Lívia se aproximou, o sorriso desaparecendo. Vó, o que foi?
Olhei para ela, naquele vestido branco, ainda brilhando de felicidade. E não pude deixar que as escolhas da Teresa manchassem o dia inteiro para ela. Nada que precise tocar o seu sorriso agora, eu disse a ela. Então voltei para o fotógrafo. Eu gostaria de uma foto com a minha neta, por favor. E uma com o Bruno, a Lívia e eu. O rosto do Bruno mudou ao som do próprio nome. A vergonha finalmente o encontrou, mas havia chegado tarde demais para me defender. O fotógrafo concordou. Es claro, dona Margarida. Eles pensaram que a foto era o problema. Não era. A foto apenas me mostrou o que tinha que mudar. A recepção continuou como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que casamentos fazem. A música toca, as pessoas comem, as taças brindam. Os sentimentos de alguém podem estar se partindo silenciosamente no canto, e o bolo ainda é cortado no horário previsto. Sentei na minha mesa, com um guardanapo de linho no colo, e o broche do Paulo preso no meu ombro. O lugar que me deram não era terrível. Não exatamente. Era perto o suficiente para ver a mesa principal, mas longe o suficiente para entender que eu não tinha sido colocada ali por acaso. Teresa não olhou para mim durante a maior parte do jantar. Bruno tentou agir normalmente. Ele passou uma vez com um sorriso rígido e perguntou se o frango estava bom, como se fôssemos estranhos em um banquete. Eu disse que estava bom. Isso pareceu aliviá-lo mais do que deveria. Lívia veio mais tarde e beijou o meu rosto. Estou feliz por termos tirado a nossa foto, vó. Eu também estou, minha querida, eu disse. Ela estudou o meu rosto por um segundo, como se pudesse sentir algo por baixo das palavras. Mas então uma das madrinhas a chamou de volta para a pista de dança. Eu a vi ir, jovem e feliz, o vestido dela capturando a luz. Eu estava feliz que ela estivesse feliz. Verdadeiramente, eu estava. Essa foi a parte mais difícil. Você pode estar ferida e ainda querer alegria para a pessoa que você ama. Quando a música ficou lenta, imaginei o Paulo ao meu lado. Ele teria tocado a minha mão e dito: "Vem, Margarida. Uma dança não vai matar a gente." Ele tinha 2 pés esquerdos e nenhuma vergonha disso. Eu sorri com a lembrança. Depois olhei ao redor do salão e percebi o quão perto eu estive de pagar por uma memória de família que não tinha espaço para nenhum de nós dois. Perto dos banheiros, a Teresa finalmente me pegou sozinha. "Você nos envergonhou", ela disse baixinho. Olhei para ela com cuidado. "Eu pedi uma fotografia. Você fez tudo girar em torno de dinheiro." "Não", eu disse. "Você fez isso quando aceitou o dinheiro e me escondeu." As bochechas dela ficaram vermelhas. Mas antes que pudesse responder, o Bruno apareceu atrás dela. "Mãe", ele disse, já parecendo cansado, "você não podia ter deixado pra lá por um dia?" Aí estava. "Não, me desculpe. Não, eu deveria ter falado algo. Ele queria que eu protegesse o dia, não a minha dignidade. Fui para casa naquela noite com a minha bolsa, o meu broche, e uma decisão silenciosa pesando no meu peito. Antes mesmo de tirar o vestido, abri o velho envelope do Paulo novamente. Sentei na beirada da cama, com a luz do abajur fraca, a casa quieta ao meu redor e aquele envelope creme no meu colo. Meus pés doíam dos sapatos sociais. Meus olhos ardiam por segurar tanta coisa por tantas horas. Desprendi o broche de pérolas do Paulo e o coloquei ao lado do envelope, como se ele estivesse sentado ali comigo. Então eu chorei. Não alto. Não o tipo de choro que balança as paredes ou implora para alguém vir correndo. Apenas lágrimas cansadas. O tipo que finalmente cai quando uma mulher para de dar desculpas por todos os outros. Chorei porque o meu filho tinha desviado o olhar. Chorei porque o pequeno bilhete do Paulo havia sido levado para um dia onde o nome dele nem sequer foi impresso. E chorei porque finalmente entendi que o amor me fez generosa. Mas o luto me fez fácil demais de ser usada. Depois de um tempo, enxuguei o rosto, vesti o meu roupão e fui para a cozinha. A pasta azul ainda estava na minha mesa. Eu a abri e espalhei tudo sob a luz amarela. O contrato do fotógrafo, o comprovante do salão, o orçamento do buffet, os e-mails da Teresa, a lista de melhorias que eu nunca havia aprovado.
e o programa do casamento com os nomes do Bruno e da Teresa impressos como anfitriões. Não fiz nada dramático naquela noite. Não liguei para ninguém. Não mandei mensagens furiosas. Apenas coloquei os papéis em ordem e coloquei o envelope do Paulo no topo. Na segunda-feira de manhã, eu sabia o que tinha que ser feito. Minha advogada, a doutora Helena, já estava agendada para se reunir comigo naquela semana sobre a atualização do meu testamento e documentos de planejamento sucessório. No começo, eu planejava facilitar as coisas para o Bruno. Tinha pensado em dar a ele e a Teresa algum controle sobre o dinheiro destinado ao futuro da Lívia, porque eu acreditava que a família era digna de confiança para lidar com assuntos de família. Eu não acreditava mais nisso. Quando me sentei de frente para a Helena no escritório dela, ela ouviu sem interromper. Isso era algo que eu sempre gostei nela. Ela não apressava mulheres mais velhas sobre as suas próprias vidas. Finalmente ela disse: Margarida, a Lívia ainda pode ser protegida sem dar ao Bruno e à Teresa o controle. Aquela frase assentou algo em mim. Ela explicou sobre um fundo protegido, com um curador independente. Condições escritas. Apoio para a educação, ajuda para emergências e futura assistência para comprar uma casa que poderiam ir diretamente para a Lívia. Nada cruel, nada imprudente, apenas cuidadoso. Depois que saí do escritório da Helena, liguei para o fotógrafo e pedi a confirmação por escrito dos meus direitos sobre a galeria de fotos e a aprovação do álbum. Depois, solicitei uma revisão limpa das faturas, separando o que eu tinha aprovado do que a Teresa tinha adicionado. Eles acharam que eu tinha ficado calada. Eu apenas tinha ficado cuidadosa. A primeira ligação veio antes mesmo de eu fazer o café na terça-feira de manhã. Eu estava em pé na pia, colocando o pó no coador quando meu telefone tocou. E o nome da Teresa acendeu na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Dona Margarida, ela disse com aquela voz aguda e tensa dela: Preciso que a senhora diga ao fotógrafo para me mandar o link da galeria completa. Estou tentando escolher fotos para os cartões de agradecimento e a Lívia quer postar algumas. Despejei a água quente e observei o café descer. O fotógrafo tem o contrato, eu disse. Ele vai liberar a galeria de acordo com aquilo. Houve uma pausa. Bem, sim. Mas eu sou a mãe da Lívia e sou a cliente listada no contrato. A voz dela baixou. A senhora vai mesmo dificultar as coisas com as fotos do casamento? Não, eu disse. Eu vou ser exata. Foi a primeira vez que ouvi a irritação real escorregar pela educação dela. Algumas horas depois, o Bruno ligou. Ele tentou soar gentil, o que de alguma forma doeu mais do que se ele simplesmente tivesse sido honesto. Mãe, ele disse, isso está saindo do controle. Olhei para a pasta azul em cima da mesa da cozinha. O que é tudo isso? O fotógrafo, as faturas. A Teresa está chateada. Eu imagino que esteja, eu respondi. Nós não podemos apenas deixar isso para trás? Aquela frase tinha me seguido por anos. Deixar para trás significava engolir. Deixar para trás significava tornar mais fácil para todo mundo. Deixar para trás significava não pedir a ninguém que encarasse o que fez. Antes que eu pudesse responder, outro e-mail chegou do buffet. Era a fatura final e incluía cobranças que eu nunca havia aprovado. Sobremesas finas, lanches extras para o final da madrugada, arranjos de flores adicionais para a mesa de doces. Tudo coisas que a Teresa havia adicionado depois de me dizer que o orçamento estava basicamente fechado. Então, fiz o que a Helena havia me aconselhado a fazer. Paguei o saldo que eu havia aprovado. Depois, enviei o restante de volta com cópias dos e-mails de autorização da Teresa anexados. E uma breve nota dizendo que aquelas cobranças não haviam sido aprovadas por mim. Sem raiva, sem acusações. Apenas registros. No final da tarde, o Bruno estava na minha porta. Ele ficou de pé na minha cozinha, parecendo cansado, com uma mão nas costas de uma cadeira onde ele não se sentou. Mãe, a Lívia não deveria sofrer porque os adultos tiveram um mal-entendido. Cruzei as mãos em cima da mesa. A Lívia não vai sofrer. Você não sabe disso. Sim, eu disse. Oi, Zai. É exatamente por isso que o fundo está protegido. O rosto dele mudou, só um pouquinho, mas o suficiente.
Ele tinha vindo ali por causa de fotografias e faturas, mas estava começando a entender que se tratava de muito mais do que isso. Bruno ligou para Teresa da minha garagem. Eu o vi pela janela da cozinha, andando de um lado para o outro perto do carro, com o telefone pressionado forte contra a orelha. 20 minutos depois, ela encostou o carro atrás do dele, ainda bem arrumada, ainda se portando como a pessoa mais prejudicada pelos sentimentos dos outros. Ela entrou na minha cozinha sem se sentar. Margarida, ela disse, isso já foi longe demais. Você fez o casamento da Lívia ser sobre dinheiro. Olhei para ela, depois para o meu filho. Não, eu fiz ser sobre a verdade. Bruno esfregou o rosto. Mãe, estava todo mundo estressado. Casamentos trazem o pior das pessoas. Não podemos apenas admitir que algumas coisas foram ditas de um jeito ruim? Algumas coisas. É assim que as famílias enterram a dor. Eles pegam uma ferida específica e a cobrem com palavras pequenas e macias, até que ninguém precise olhar para ela com clareza. Eu abri a pasta azul em cima da mesa. Primeiro coloquei o programa do casamento. Os nomes do Bruno e da Teresa estavam impressos ali como anfitriões. Depois, o contrato de fotografia com a minha assinatura. Depois, a lista de faturas com marcas de verificação ao lado das cobranças que eu havia aprovado. Por último, coloquei o envelope creme do Paulo em cima de tudo. Os olhos da Teresa correram para ele. O que é isso? O desejo do seu sogro, eu disse. Não que algum de vocês tenha perguntado. A sala ficou em silêncio. Virei-me para o Bruno. Minha voz continuou calma, embora minhas mãos estivessem frias no colo. Quando a sua esposa me disse para esperar no carro, eu perguntei, por que você não disse nada? A boca dele abriu um pouco. Nenhuma resposta veio. Teresa interveio rapidamente. Isso não é justo. O Bruno estava tentando manter o dia em paz. Olhei para ela. Em paz para quem? Ela piscou. Eu não pedi para dar um discurso, eu disse. Não pedi para ser agradecida na frente dos convidados. Pedi para estar em uma foto em um casamento que eu ajudei a pagar, usando um broche do homem cujas economias ajudaram a fazer isso acontecer. Bruno se sentou, bem devagar. Isso nunca foi sobre uma foto, eu disse. Foi sobre anos aceitando a minha ajuda enquanto escondiam a minha presença. E então, eu contei a eles o que tinha mudado. Não disse com satisfação. Essa seria a palavra errada. Não há alegria em perceber que você tem que se proteger de pessoas em quem antes confiava sem questionar. Olhei para o Bruno primeiro, porque ele era o meu filho. O apoio financeiro para o futuro da Lívia ainda está lá, eu disse. Não estou tirando isso dela. Os ombros dele baixaram um pouco, como se ele estivesse segurando a respiração. Mas você e a Teresa não terão o controle sobre ele. A cabeça da Teresa levantou. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Helena está preparando um fundo protegido, eu respondi. Um administrador independente vai cuidar dele. Se a Lívia precisar de ajuda com educação, emergências médicas ou uma entrada de apartamento algum dia, o dinheiro pode ir diretamente para onde deve ir, não através de nenhum de vocês. Teresa olhou para mim como se eu tivesse dado um tapa nela. Você está nos punindo, ela disse. Não, eu respondi. A punição tira algo de você para te machucar. Fronteiras me impedem de ser machucada de novo. Bruno olhou para os papéis na mesa. Pela primeira vez, ele não correu para defender a Teresa. Apenas ficou ali sentado, quieto e pálido, lendo a verdade em tinta preta. Eu continuei. Não vou mais cobrir despesas que não aprovei. Não vou mais passar cartão porque alguém deixou para a última hora. Não serei mais tratada como uma conta reserva silenciosa. Teresa cruzou os braços. Depois de tudo o que fizemos por você, eu quase ri, mas não havia nada de engraçado naquilo. O que vocês fizeram, eu disse gentilmente, foi me deixar pagar por uma memória de família. E depois pedir que eu sentasse no carro enquanto ela era construída. Bruno fechou os olhos. Foi quando eu soube que ele finalmente tinha entendido. Eu não tinha cortado o amor. Eu tinha cortado o acesso. Há uma diferença. Embora algumas pessoas só a aprendam quando a porta já está fechada. Peguei o envelope do Paulo e o arrastei de volta para mim. Havia mais uma coisa que eu pretendia guardar. Não o dinheiro, não o controle. Uma foto.
Ela chegou 3 semanas depois, em um envelope branco achatado com o endereço do fotógrafo impresso com capricho no canto. Eu sabia o que era antes de abrir. Ainda assim, preparei uma xícara de chá primeiro e sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu havia organizado as contas, assinado papéis e finalmente dito a verdade. A fotografia estava embrulhada em papel de seda. Quando a tirei, minha mão parou. Lá estava eu sob o arco do jardim, de pé ao lado da Lívia. Ela estava no seu vestido de noiva, radiante e jovem, com a mão enrolada no meu braço. Eu usava o meu vestido azul marinho e o broche de pérolas do Paulo. A luz do sol tinha capturado o broche o suficiente para fazê-lo brilhar. Eu não parecia poderosa naquela foto. Eu parecia presente. E isso era o suficiente. Poucos dias depois, a Lívia veio me visitar sozinha. Ela ficou na minha varanda com uma sacolinha de papel da padaria e olhos que pareciam mais velhos do que no dia do casamento. Vó, ela disse, me desculpa por não ter visto o que estava acontecendo. Eu a deixei entrar. Sentamos à mesa e eu servi o café do jeito que fazia desde que ela tinha idade suficiente para pedir mais leite do que café. Você era a noiva, minha querida, eu disse a ela. Mas agora você sabe. E saber importa. Ela chorou um pouco. Eu não a fiz carregar o peso que pertencia aos pais dela. Mas também não fingi que nada tinha acontecido. O amor não exige mentiras. Bruno ainda liga. Às vezes eu atendo. Às vezes eu deixo esperar até me sentir pronta. Teresa tem se mantido distante, o que é seu próprio tipo de resposta. O fundo de proteção está sendo administrado corretamente agora. E a Lívia estará protegida, sem que ninguém a use como desculpa para colocar a mão no meu bolso. Quanto à fotografia, eu a coloquei em uma moldura de prata. E a deixei na mesinha do corredor, ao lado da foto de casamento do Paulo. O rosto jovem dele sorri de um porta-retrato. Lívia e eu estamos juntas no outro. Às vezes, quando a luz da tarde entra pela janela, as duas fotos brilham ao mesmo tempo. Eu gostaria que a lição tivesse vindo de forma mais suave. Gostaria que o meu filho tivesse falado mais cedo. Mas eu não estou mais esperando no carro de ninguém por permissão para pertencer. Ficar calada nunca foi o mesmo que ser apagada. Você já teve que proteger a sua paz depois de ser tratada como se não importasse?